Bem-vindos à grande final do Quem Quer Ser Convocado. A animação está assegurada. Começamos com as titãs animadoras da Seleção Nacional. Depois de 5 eliminatórias muito disputadas, os 11 melhores participantes de todo o país já estão aqui no nosso estádio para disputar o grande prémio desta competição. Uma viagem ao Brasil com tudo pago e bilhetes para assistir aos Jogos da Seleção na fase de grupos do Mundial. Vamos então conhecer os nossos craques. Orlando Esteves, de Castelo Branco. Luís Laranjeira, de Aveiro. Ricardo Gomes, de Lisboa. Rogério Ferrão, de Coimbra. Rui Lima, de Lisboa. Paulo Pedro, de Santarém. Rui Leitão, de Lisboa. Eduardo Silva, também da capital. Pedro Cardoso, de Lisboa. Miguel Pires, de Setúbal. E Manuel Marques, da Guarda. Uma salva de palmas para eles. Se não conseguiu a titularidade nesta equipa, não desanime, participem em casa, porque hoje também temos fantásticos prémios para si. Pode ganhar um lugar cativo num dos 3 principais clubes portugueses: Benfica, Sporting ou Porto, para a época 2014-2015, e ainda uma bola autografada pelos jogadores e selecionadores, que está aqui. Para que seja você o vencedor do jogo interativo de casa, já sabe, só tem de seguir 2 passos. Primeiro, registre-se em quemquerserconvocado.rtp.pt ou premindo o botão vermelho do seu comando para aceder à aplicação interativa do Mel. Depois, responda de forma correta e o mais rápido possível às perguntas que eu vou colocar e que vão surgir ao mesmo tempo na sua televisão, computador, smartphone ou tablet. Participe, estamos a celebrar os 100 anos da Federação Portuguesa de Futebol, mas neste aniversário os presentes são todos para si. Estamos prestes a dar o pontapé de saída para esta grande final, onde até garantimos a presença da Supertaça Cândido Oliveira. Mas atenção! Regras do jogo. Assim que a pergunta surgir, todos os participantes têm apenas 20 segundos para bloquear a hipótese de resposta que consideram estar correta. Se acertarem, acende-se uma luz verde. Se errarem, acende-se uma luz vermelha. Cada resposta correta vale 1 ponto. Os participantes vão sendo ordenados numa tabela classificativa. Depois da 5ª pergunta, os 3 que estiverem nas últimas posições são eliminados. A seguir à 10ª questão, saem mais 3. E, finalmente, depois da pergunta 15, ficam apenas os 2 melhores que vão disputar uma emocionante série de 5 grandes penalidades. Em caso de empate, vence sempre quem for o mais rápido. Estão todos prontos, caríssimos finalistas, especialistas em futebol, toda a gente descontraída para responder às perguntas que aqui vão ser colocadas? Esperamos todos que sim. Vamos a mais um aplauso, por favor, para eles. Incentivo final. E agora, senhoras e senhores, vamos jogar! Primeira pergunta.
Que jogador não faz parte da denominada geração de ouro? Hipótese 1, Folha. Hipótese 2, Futre. Hipótese 3, Braçar. 20 segundos para responder esta primeira questão. Está aqui a nata da sabedoria do futebol português, os 11 que foram convocados ao longo de toda esta semana e que já responderam. Em casa também, já toda a gente pôde exercer esse direito, votando. A resposta certa para esta pergunta, que jogador não faz parte da denominada geração de ouro, a resposta certa é Futre. Esta é que era a resposta correta. O 11 titular da nossa seleção respondeu desta maneira. Houve 3 respostas erradas, do Luís, do Pedro e do Miguel. Os restantes responderam corretamente. Temos uma maioria, uma salva de palmas, por favor. É só a primeira pergunta. Há muitas perguntas ainda para responderem. Há um prémio fantástico para ganhar em casa, para além da bola de futebol autografada pelos jogadores da seleção. Há simultaneamente um lugar num estádio dos 3 grandes, escolhido pelo vencedor desta noite, ou no estádio do Sport Lisboa Benfica, ou do Sporting Clube de Portugal, ou do Futebol Clube do Porto. E é exatamente do país que estamos à espera das respostas. Foi assim que os 18 distritos responderam. O melhor distrito foi o distrito de Évora. Obtivemos 70% de respostas certas. 68% para Bragança, Leiria, Aveiro 66% e Castelo Branco 64%. De entre aqueles que participaram, 59% deram respostas corretas, 41 respostas erradas. Ao longo da semana assistimos neste Quem Quer Ser Convocado a jogadas de mestre de 5 conhecidos jornalistas desportivos. Hoje eles entram novamente em campo, não para responder, mas atenção, para perguntar. O primeiro é jornalista da RTP, é meu amigo e chama-se Carlos Daniel. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Boa noite e boa sorte. Anda, vamos até aqui. Boa sorte eu não dou filme, não é? É, também. Faltou sorte para ganhar hoje a seleção grega? Não, a Grécia conseguiu aquele seu resultado habitual, que é não marcar gols e não sofrer. Para isto, para os gregos e para o Fernando Santos, que é um bom amigo também, isto é quase uma vitória. Portanto, sim, não foi mal de todo, não foi mal de todo. E deu para rodar uma série de jogadores, deu para experimentar e deu para percebermos que o Nani, que é um jogador fundamental, pelo menos está em condições de ajudar, e eu acho que essa é a boa notícia da noite. Sim, Paulo Bento tinha razão. Tinha, mais uma vez. Vamos a isto então. Tens visto o programa o resto da semana? Sim, vi mais uma vez e meia, vá lá. Sim, e respondeste sempre... Não, agora posso dizer, claro, em casa não falha nenhuma. É o que dirá toda a gente. Vamos para 2004, recuamos até este ano. O país vibrou com a organização do Euro. Vamos recordar alguns momentos da cerimónia de abertura. A alusão aos novos mundos que Portugal descobriu na cerimónia de abertura do Campeonato da Europa 2004. Grécia. É Grécia. Signo da Grécia. Vamos ouvir primeiro a pergunta, que será feita pelo Carlos Daniel. Atenção a todos para responderem corretamente. E a pergunta é, Carlos? Quem marcou o golo de Portugal no jogo de abertura do Euro 2004? Hipótese 1, Luís Figo. Hipótese 2, Cristiano Ronaldo. Hipótese 3, Rui Costa. Vou deixar correr os 20 segundos para as respostas de quem está aqui a jogar e também em casa. Tem jeito para isto, já viste? Não é mau. Podemos trocar um dia. Podemos. Perfeitamente. Não íamos comprometer, com certeza. Não iríamos comprometer. Nem um nem outro. Nem um nem outro. 20 segundos já ultrapassados. Temos que dizer qual a resposta certa. Não te vou pedir a ti, Carlos. Vou pedir ao público aqui presente. Qual é a resposta certa para esta pergunta? Quem marcou o gol? Quem marcou o gol de Portugal no jogo de abertura? Foi o Figo, o Ronaldo ou o Rui Costa?
Foi o Cristiano Ronaldo? Foi o Cristiano Ronaldo, Carlos? A resposta certa é Cristiano Ronaldo. Eu acho que sim. A resposta certa é Cristiano Ronaldo. Primeiro temos que saber o que fizeram os 11 finalistas. Responderam assim. Houve apenas 2 que não conseguiram dar a resposta exata, Rui Leitão e o Manuel. Ainda têm mais perguntas. Esta é só a segunda. Vamos continuar. Temos, com certeza, a possibilidade de saber como é que Portugal respondeu, mas enquanto aguardamos pelos resultados, quero saber também, Carlos, se poderá vir a ser um bom pronúncio jogar com a Grécia logo no arranque de uma preparação. Dá para ir à final, então? Pelo menos para a final, não sei se é bom pronúncio, mas é um bom teste porque pode acontecer jogarmos contra equipas que arriscam menos, que estão mais fechadas, que ficam mais na expectativa do erro. A Grécia é uma equipa muito forte a jogar assim e, portanto, vamos admitir, mas sobretudo deu para Paulo Bento experimentar e agora vamos esperar é que os homens fiquem todos de saúde, a começar por aqueles 2 que fazem muita falta, um atrás e um à frente. Que não puderam Pepe e Ronaldo, sobretudo. Que não puderam jogar. Vamos saber o que é que Portugal respondeu. Distrito com maior número de respostas certas foi o distrito de Bragança, único, por sinal, com mais de 50% de respostas certas, 64%. Braga, 49%, Setúbal, 47%, Vila Real, 46% e Évora, 46%. Carlos, despedimos-nos para já nos reencontramos no final do programa. Muito obrigado, uma salva de palmas para o Carlos Daniel. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Ainda só estamos com 2 perguntas e, olhando para o vosso semblante, já me parece que alguns não estão propriamente satisfeitos com aquilo que fizeram até esta altura. Temos ainda muitas perguntas. Vamos para a terceira questão. Qual destes ex-jogadores da Seleção Nacional não se chama Nuno Ribeiro? Hipótese 1. Nuno Gomes, hipótese 2, Nené, hipótese 3, Manique. Qual destes jogadores da seleção não se chama Nuno Ribeiro? 3 hipóteses de resposta, Nuno Gomes, Nené ou Maniche, ou Manique, conforme preferirem a designação deste jogador, que já não joga na seleção, já deixou inclusivamente de jogar futebol. E a resposta que estávamos aqui a pedir era a resposta... Nené! Essa é que era a resposta certa. Tamagnini Manuel Gomes Batista, Nené, este é o nome do Nené. Nuno Gomes é Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro e o nome real do Manique é Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro. Os nossos concorrentes responderam assim. Todos responderam de modo correto, parabéns! É quase uma pergunta trivial para quem gosta de futebol e para quem acompanha, porque há sempre a possibilidade de não se ter a certeza absoluta do nome dos jogadores e recorrentemente é o que se questiona quando se está numa pequenina conversa entre amigos. Muita gente com respostas certas, assim também deve ter ocorrido em Portugal. Todo o país respondeu bem, mas foi o distrito de Évora que se destacou com 78%, Viana do Castelo 76%, Guarda 73%, também o mesmo número de Santarém e Setúbal com 71%. Há momentos inesquecíveis da nossa seleção e há momentos, inclusivamente, onde nos dá vontade de também participar, dando alguma opinião sobre algumas decisões. Veja agora um dos momentos mais dramáticos da nossa seleção, comentado pelo próprio protagonista. Foi talvez o momento mais triste da minha carreira, porque até ali parecia tudo encaminhado para que Portugal pudesse ir ao Mundial, depois no jogo brilhante que fez aqui. O facto de 10 minutos do fim ver um segundo cartão amarelo, por uma razão que ainda falta explicar, era como se nos estivesse a dizer vocês não podem ir. Deu a sensação que estavam a destruir todo o bom trabalho que foi feito durante o jogo de hoje.
Aguardando pela serenidade dentro do estúdio para que possa formular a quarta pergunta. Aí vai ela. Que árbitro expulsou Rui Costa na fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 1998? Hipótese 1, Marc Batá. Hipótese 2, Félix Brindes. Hipótese 3, Howard Webb. Não há ajudas neste nosso concurso, nem a ajuda do público, nem 50-50, nem a ajuda telefónica, portanto, agora sim, depois de toda a gente responder aqui no nosso estúdio, no nosso estádio e em casa, é que sim, podem começar a dizer, foi este, foi qual? Marc Batá, era uma das três hipóteses, efetivamente. Marc Batá, Félix Brindes ou Howard Webb. A resposta certa é Marc Batá. Ainda hoje ninguém percebeu muito bem a razão. Segundo alegou o árbitro, o Rui Costa terá demorado muito tempo a sair para ser substituído por Sérgio Conceição. Ninguém quer ser substituído, melhor dizendo, ninguém quer perder lugar nesta equipa. Vamos ver quem conseguiu responder corretamente a esta pergunta. Os 11 mágicos estão a responder e apenas o Orlando e o Paulo não conseguiram dar a resposta correta. 8 respostas certas, 8 não, 9. 9 respostas certas, 2 respostas erradas para esta quarta pergunta. Temos então que voltar a olhar para o nosso país para dar a um daqueles que assistem a este programa uma bola de futebol autografada por todos os jogadores da seleção e também dar a possibilidade de, durante um ano inteiro, poder assistir aos jogos do seu clube, se for, claro está, do Benfica, do Porto ou do Sporting, no estádio preferido. Vamos agora olhar para o mapa de Portugal e perceber quem andou a responder bem. Vamos para o topo do país para encontrarmos o distrito com o maior número de respostas certas. Viana do Castelo conseguiu atingir 82%, 74%. Aveiro, Açores, 72%. Porto Alegre e Guarda. Temos 69% de respostas certas ao invés de 31% de respostas erradas. Esteve connosco na passada terça-feira e impressionou-nos com o seu conhecimento aprofundado sobre o futebol português. Hoje regressa ao estúdio, ao estádio, do Quem Quer Ser Convocado, para questionar o nosso plantel de concorrentes. Connosco, o diretor adjunto do jornal A Bola, José Manuel Delgado. Vamos até aqui. A jogar durante a semana? Pergunto o mesmo que perguntei ao Carlos, porque acredito que depois se torne um vício responder a estas perguntas. Sem dúvida, é um concurso aliciante e um teste. Vamos ver se os nossos concorrentes se portam bem e quem é que vai ter a hipótese de ir ao Brasil. Na redação também tentaram responder? Fizeram também apostas entre vocês? É uma redação de especialistas. Pois. É mais difícil de encontrar quem erra, não é? Normalmente, mas aí faz parte da função e um jornalismo especializado requer mesmo pessoas que tenham um conhecimento aprofundado. E aí alguém entra em despesas se não conseguir responder bem, não é? Em despesas de reputação, especialmente. Também. Vamos começar por ver algumas imagens, porque é uma das figuras mais respeitadas do futebol nacional. Tanto que até dá nome ao troféu, que aqui está hoje, portanto, Cândido de Oliveira. O adolescente Cândido de Oliveira destaca-se como desportista. O apelo do futebol foi, no entanto, mais forte e com apenas 16 anos transfere-se para o Benfica. Cândido entra mesmo para a história do futebol português ao tornar-se o capitão no jogo de estreia da Seleção Nacional. No futebol, arrumou cedo as chuteiras e, em 1926, abraça a carreira de treinador e logo como selecionador nacional. Muitas vezes falamos de algumas personalidades, sabemos que, inclusivamente, estão atribuídos os seus nomes a provas, mas depois desconhecemos o seu passado. Cândido de Oliveira, eu não vou dizer muito neste momento. Porque não podes. Não posso. Mas dirás depois. É de facto uma figura fantástica, não só do futebol português, mas da sociedade portuguesa. Vamos então à pergunta feita por José Manuel Delgado. A pergunta é tua, quando quiseres. Além de futebolista e treinador,
em que outra profissão se destacou Cândido de Oliveira? 1. Médico. 2. Jornalista. 3. Árbitro. 20 segundos para o país e o estádio responderem. Quando digo estádio, são os jogadores dentro de campo, não as bancadas. Nem tu, José Manuel Delgado, podes ajudar nesta ocasião. 20 segundos ultrapassados. Dizias então que era uma figura, e continua a ser porque se mantém nos nossos compêndios, uma figura incontornável da nossa história social também. Porque... Sim. Cândido Oliveira é um casa-piano, apaixonou-se pelo futebol. No futebol teve esta relevância que vimos, entre outros clubes que treinou. De qualquer maneira, como jogador, foi capitão da primeira seleção, foi o selecionador nacional que, por exemplo, levou ao primeiro grande brilharete da seleção nacional nos Jogos Olímpicos de 1928, em Amsterdão. E depois disso teve militância política, esteve 2 anos preso no Tarrafal, entre 42 e 44, e em 45, e aqui se calhar vou já começar a desvendar a questão, juntamente com Ribeiro dos Reis e Vicente de Melo, fundou o jornal A Bola. Foi um jornalista emérito. Pois é, podem bater palmas. De facto era jornalista, a resposta certa. Mas em relação a Cândido de Oliveira, ainda há outra coisa que tem que ser dita. Mais uma faceta. Eu não direi, há um ponto final na vida de Cândido de Oliveira que se calhar é emblemático, porque Cândido de Oliveira veio a morrer em 1958 na Suécia, enquanto estava no Campeonato do Mundo como enviado especial do jornal A Bola. Portanto, ficou até ao fim completamente ligado ao futebol, nas múltiplas facetas de treinador, de jogador, de selecionador e de jornalista. Também. A resposta certa era a resposta jornalista. E qual de vocês deu essa resposta? Já vamos ver. Quase todos, excetuando o Rui e o Miguel, foram os 2 únicos que não conseguiram dar esta resposta à pedida. A resposta jornalista. O país também pôde responder, e se o prémio é bom hoje para quem joga em casa. E respondeu desta forma. Vamos ver, distrito a distrito. O distrito que se conseguiu destacar foi o distrito de Évora. Foi, pois, o distrito com o maior número de respostas certas. 75%, Guarda 73%, Coimbra 69%, Setúbal 67% e Madeira 64%. Estamos então com 5 perguntas, 5 respostas dadas e atingimos um dos momentos menos queridos por 3 dos jogadores que aqui se encontram. Vamos ter que eliminar os 3 piores classificados. Vamos olhar para a tabela classificativa e vamos já descobrir os seus nomes. Deixam-nos o Miguel, o Luís e o Pedro. Podem aproximar-se, por favor. Por favor, se não se importam. Muito prazer, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Temos para vós camisolas da seleção. Digam-nos só, o que é que correu mal? A primeira pergunta, com folha e futro, eu sabia a resposta, mas... Foi a precipitação. Precipitação, folha, fui para a folha e era futro. E era futro. No seu caso? Foi futro também. Também. Foi, exatamente. E ele? Porque a pergunta foi assim, era muito grande e depois vi o folha e depois carreguei sem querer. E já não dá para voltar atrás. Pois é verdade. Foi a mesma? A primeira. Futre, a culpa foi do Futre. O Paulo é mesmo assim. O Paulo a fintar é terrível. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado por terem estado aqui no nosso estúdio e um bom Mundial também para vocês. Vamos todos torcer por Portugal. Muito obrigado. José Manuel, até já. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 finalistas. Agora entramos na segunda fase. Mais 5 perguntas para daqui a 5 respostas sabermos quais são os 3 concorrentes que abandonam o nosso estádio. Abandonam este 11. O futebol português não seria o mesmo sem Eusébio da Silva Ferreira. Recorde alguns momentos do falecido Pantera Negra. Eusébio da Silva Ferreira
O seu nome será lembrado enquanto a bola rolar nos estádios e a magia do futebol contagiar as multidões. Fez vibrar multidões, marcou golos, muitos golos. Para todo sempre vai ficar conhecido como o Pantera Negra. Muito obrigado. É da mais elementar justiça. Uma salva de palmas a Eusébio da Silva Ferreira. Eusébio que também vibrava muito com a seleção, como aqui testemunharam alguns dos jogadores que durante a semana aqui estiveram connosco para falarem da sua experiência, não só como jogadores, mas também pela importância e relevância que teve Eusébio da Silva Ferreira nos momentos que antecediam alguns jogos que eram jogos fundamentais, jogos de mata-mata, usando uma expressão de Luís Filipe Scolari, jogos onde muitas vezes Portugal já não era tido como seleção mais representativa ou com poder para conseguir ultrapassar o seu antagonista em qualquer dos jogos onde esteve presente. A seleção portuguesa e Eusébio da Silva Ferreira vão ficar indissociados para todo sempre. Atenção, jogadores. Vamos para a sexta pergunta daqui a alguns instantes. Aguardo apenas mais alguns segundos para que possa colocar a pergunta seguinte, que terá com certeza algo a ver com Eusébio da Silva Ferreira. E a pergunta ainda não pode ser colocada, daqui a pouco vamos com certeza colocá-la, estamos em direto e assim sucedeu durante estes dias. Senão também não tínhamos oportunidade de ter os telespectadores a participar e a poder ganhar. Começámos, pois, como sabem, com o apuramento de todos eles para virem até aqui ao nosso estúdio. E fomos apurando 2 a 2. No último dia fomos apurando os 3 últimos lugares, as 3 últimas vagas, e isso só foi possível porque, efetivamente, a tecnologia está ao nosso alcance, a tecnologia dá-nos a oportunidade de imediatamente interagir com quem está a ver-nos. E nada melhor do que podermos depois olhar olhos nos olhos com aqueles que arriscaram e que estão a tentar ir até ao Brasil, ver a seleção portuguesa, apoiá-la e com tudo pago. Vamos à sexta pergunta. Atenção, quantos golos marcou Eusébio pela seleção nacional? A. 38, 39, 41. 38, 39, 41. Pergunta para o estádio. Pergunta para a casa de todos os portugueses. 10 milhões puderam jogar em todo o território nacional. Aqui no nosso estádio apenas estão 8 jogadores que tinham que responder 38, 39 ou 41. A resposta 3, 41 golos. Esta era a resposta correta. Quantos golos marcou Eusébio pela Seleção Nacional A? Terão estudado o suficiente sobre a vida de Eusébio, a sua carreira? Os 8 finalistas responderam assim. Apenas o Orlando não optou pela resposta certa, 41. Os restantes 7 deram a resposta certa. Salva de palmas para todos. Muito obrigado. Saltamos para o mapa. É o país que nos vai dizer como se comportou. É agora a oportunidade de darmos um salto até todo o território nacional e perceber que mais de 50% todos os distritos conseguiram responder bem, mas foi Bragança, com 88 a conseguir lugar de destaque no top dos 18 distritos, 88, 84 Viana, 81 Porto Alegre, 80 a Madeira e 79% o distrito de Évora. Agora sim, podem preparar-se, concentrem-se para mais uma pergunta. A próxima é a 7ª pergunta e para que a possamos fazer, tomem toda a atenção. Que jogador português marcou um golo à seleção angolana no Campeonato do Mundo de 2006?
Tiago, Pedro Pauleta ou Simão Sabrosa? O jogador português marcou um golo à seleção angolana no Campeonato do Mundo 2006. Tiago, Pedro Pauleta ou Simão Sabrosa? 20 segundos ultrapassados. Como notaram, somos extremamente compreensivos com a temperatura ambiente. Sabemos que está escaldante o ambiente dentro do estádio e os jogadores vão bebendo água, recuperando também o seu ânimo e recuperando fisicamente para conseguirem responder tal e qual como os jogadores que alinham no relevado que não artificial, no relevado que hoje serviu, por exemplo, de base à nossa seleção para empatar com a seleção grega. Os nossos jogadores estão a aguardar pela resposta certa, a resposta correta para esta pergunta. O jogo foi contra a seleção angolana, foi no Mundial de 2006 e o autor do golo chama-se Pedro Pauleta. Espero que também tenham marcado golo. As vossas respostas foram todas certas. Parabéns. Muitos parabéns. No mapa de Portugal, podemos observar as seguintes respostas. Ora, se foi Pedro Pauleta, mal seria Arquipélago dos Açores, no top dos 18 distritos, com 70% de respostas certas. 66 para a Guarda, 64 para Vila Real, Setúbal 61, Braga 58%. Mais de metade do país respondeu corretamente, 55%, 45% de respostas erradas. Vou até ao centro do campo, meus caros. Já responderam a 7 perguntas. Ainda faltam mais 3 para completarmos esta segunda fase, onde vamos eliminar mais 3 dos nossos convocados para esta grande final. Agora descansem, tomem o fôlego, porque vamos ter que fazer um intervalo. Já vamos voltar. Estamos no Quem Quer Ser Convocado. Até já! Quer ser convocado, estamos na segunda parte. Temos apenas 8 dos 11 convocados durante a semana, já eliminámos 3. Dentro de 3 respostas, subsequentemente 3 perguntas, vamos ter de afastar mais 3 dos concorrentes que aqui estão presentes para tentar chegar até ao Brasil. Julgará, bom, estou em casa, só quem foi ao estádio é que ganha. Não é certo. Temos, efetivamente, 2 prémios bastante aliciantes para si, a começar por esta bola de futebol assinada por todos os jogadores da nossa seleção e pelo selecionador nacional. E também vamos dispor de um lugar no estádio que quiser, entre os 3 grandes. Ou vai assistir na próxima época aos jogos no Estádio da Luz, ou vai assistir no Estádio do Dragão, ou vai assistir no Estádio José Alvalade aos jogos da sua equipa. Para tal, tem de jogar em casa, pode fazê-lo até ao final. Nós estamos à espera também de dar esse prémio esta noite, nesta grande final do Quem Quer Ser Convocado. Agora estão ainda a jogar connosco e depois de os dizer a todos, podem aplaudi-los o Paulo, o Orlando, o Rui Leitão, o Eduardo, o Ricardo, o Rogério, o Rui e o Manuel. Atenção, atenção, voltamos ao terreno de jogo. Os jogadores tornam a concentrar-se no sistema que foi pedido pelo treinador. Vamos agora recordar o momento em que Ronaldo ultrapassou em número de golos o recorde de Pauleta. Aqui é um lance para a história do futebol português. O remate de Cristiano Ronaldo, a bola aos 21 minutos, só parou no fundo da baliza de Itanja. Ronaldo a tornar-se desta maneira o melhor marcador de sempre da seleção nacional portuguesa. Não vamos desconcentrar os atletas. 8ª pergunta. Qual o resultado do amigável entre Portugal e os Camarões na preparação para o Mundial de 2014? 0-0, 2-4 ou 5-1? Qual o resultado do amigável entre Portugal e
os Camarões na preparação para o Mundial 2014. 0024 ou 51. Era então esta a 8ª pergunta para os nossos concorrentes. Olho para todos eles e estou com a impressão de que devem ter dado todos a mesma resposta. Paulo, concorrente número 6, que resposta deu? 3. Orlando, qual foi a sua resposta? 2. Rui Leitão, qual foi a resposta? 3. Eduardo, número 8. 3. Ricardo, número 3. Resposta 3. Rogério, número 4. 3. Rui, número 5. Manuel, número 11. Já foste. 1. A resposta certa para esta 8ª pergunta, qual o resultado do amigável, já foste, do amigável entre Portugal e os Camarões na preparação para o Mundial 2014? A resposta certa era 5-1. 3, a resposta número 3. Vamos confirmar as vossas respostas. Vão aparecer aí os sinais correspondentes para todos vocês e já vamos perceber mais uma vez quem é que respondeu corretamente ou incorretamente. Orlando e Manuel, tal e qual como relataram, não conseguiram responder bem. Todos os outros, os 6 restantes, conseguiram responder corretamente. Parabéns para vós. Ainda há mais 2 perguntas nesta segunda fase. Vamos para a próxima pergunta, depois de sabermos como é que o país respondeu a esta 8ª pergunta. Todo o país respondeu com mais de 50% de respostas positivas. Guarda, 77%, Beja 76%, Aveiro com o mesmo número, Vila Real 74%, Setúbal 72%. No total, 69% deram respostas corretas, 31 respostas erradas. E agora, atenção, porque vem aí outro especialista que só errou uma resposta quando esteve aqui no nosso estádio na passada quarta-feira. Jornalista da Antena 1, da Antena 3 e da Sport TV. Vem daí, amigo José Nunes. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais difíceis as perguntas hoje do que na passada quarta-feira? De uma forma geral, creio que os nossos candidatos à viagem ao Brasil que não estarão completamente defraudados com a dificuldade das questões. Eu creio que desde que estejam preparados que as coisas vão andar. Claro que há uns que estão mais bem preparados do que outros, é normal. Isso é como tudo na vida. Claro que sim. E na seleção também. Vai dar tudo ao mesmo. Vai dar tudo ao mesmo. Ficaste a jogar no resto da semana? Sim. Ainda ontem estive a ver o Rui Miguel Tovar, que se portou muito bem. Portou-se muito bem, tirando os estádios, não é? Só falhei o dia do Rui Pai. Não tive a oportunidade de ver. Mas foi por uma boa causa, Rolling Stones. Foi. Pronto. Estás desculpado, não é? Para arranjares um bom lugar. Exato. Porque os Rolling Stones começaram muito mais tarde do que ir com alguma antecedência. A quinta pergunta, a nona pergunta é feita por ti, José Nunes. Vamos à nona pergunta. E que tem a ver com um jogo dramático. Vamos embora. Para as cores portuguesas. Ora, muito bem, a pergunta é esta. Que jogador francês negou a Portugal a presença na final do Europeu de 84 com um golo no final do prolongamento? Hipótese 1, Yvan Leroux. Hipótese 2, Jean-François Domergue. Hipótese 3, Michel Platini. Nós tínhamos os 20 segundos para fazermos a pergunta e para dar as 3 hipóteses de resposta. Os nossos concorrentes tinham 20 segundos para apenas responder, olhando para as hipóteses de resposta. E também lá em casa fizeram exatamente o mesmo. E com certeza que a resposta está certa, que vocês deram, porque é um jogo que está na memória de todos, não é? Pois, e não pelas melhores razões, não é? Daqueles que nesta data podiam assistir ao jogo. Que era o meu caso. Porque foi em 1984. Quem já era nascido em 84? Apenas 4. Pois, os outros 4 são um pouco mais novos. Tens a resposta na ponta da língua? Claro que sim. Qual é, José? Bom, é o Michel Platini. Era a hipótese 3, Michel Platini. Era a resposta certa. De forma dramática, já nos últimos instantes do prolongamento.
um prolongamento onde Portugal esteve a ganhar. Esteve a ganhar 2-1. Exatamente. Golo de Rui Jordão. Aliás, marcou os 2 golos de Portugal nessa partida. Agora, quem é que marcou o golo? Já vamos ver. Está tudo a postos para bater a bola. O Eduardo estou ao posto, o Rogério foi ao lado. Todos os outros responderam corretamente. Eduardo e Rogério apenas com 2 respostas erradas, mas ainda com a hipótese de dar mais uma resposta, porque ainda não completámos a segunda fase. Parabéns aos restantes. Muito obrigado. Portugal também acompanhou este jogo. Em 1984 era esmagadora a audiência da RTP, era canal único e o país parava. Absolutamente. Aliás, Portugal fez uma campanha absolutamente estrondosa. Repara que tínhamos ido ao Mundial 66 e daí até 1984 nunca mais pusemos os pés em nenhuma fase final de grande competição. E, de facto, era uma seleção muito boa, composta quase maioritariamente por jogadores do Benfica e do Porto, que tiveram uma década de 80 extraordinária, com finais europeias e vitórias e etc. No caso do Porto, o Benfica esteve em finais europeias e, de facto, a seleção fez uma campanha fantástica e acabou por perder ingloriamente a presença na final nesse último minuto. Faltavam 1 ou 2 minutos para terminar o prolongamento. E depois ficámos todos com um imenso amargo de boca que viemos a repetir noutras ocasiões contra a seleção gaulesa, França, não foi? Exatamente, exatamente. Pois que é a nossa besta negra. Propriamente Talvez o melhor. Nos agora no Brasil. Não é propriamente o nosso adversário preferido. Não. Está longe de ser. Confirmo. Talvez a Grécia sirva para que nós sonhemos com mais convicção para a final, para chegarmos à final. Vamos entrar então nesta olhadela por todo o país, inclusive arquipélagos dos Açores e da Madeira, os 18 distritos a jogar e a responder assim. Nem todos os distritos responderam bem, mas o que se destacou foi o distrito da Guarda. 95%. 90%, Viana do Castelo, 89%, Lisboa, 85% Setúbal, Castelo Branco, 80%, mas 80% das respostas foram certas, apenas 20% é erradas. José Nunes, já nos encontramos, uma salva de palmas também para este conceituado jornalista português. Muito obrigado. Precisamos de silêncio, porque a próxima pergunta, a 10ª, pode corresponder à saída de 3 de vocês. Mas não é apenas e só por isso. É porque ela vai ser colocada por um dos jogadores mais novos da seleção, mas também um dos mais experientes. Quantas vezes defendi a baliza da seleção A? Hipótese 1, 22. Hipótese 2, 25. Hipótese 3, 29. Quantas vezes Rui Patrício defendeu a baliza portuguesa da Seleção Nacional A, pela Seleção Nacional A? 22, 25, 29. E não há erro nesta pergunta, porque não tivemos que contar com o jogo de hoje. Rui Patrício não jogou, jogaram os 2 outros guarda-redes, Eduardo e Beto. Portanto, espero que as vossas contas estejam corretas. Vamos fazer uma ronda por vocês. Paulo, o que é que respondeu? Resposta 3, 29. Orlando, número 1, o que é que respondeu? 3, 29. Rui Leitão, número 7, o que é que respondeu? 3, 29 também. Número 8, Eduardo, o que é que respondeu? 22. Número 3, Ricardo. 25. Número 4, Rogério. 29, mas creio que são 25. Número 5, Rui. 29. Está a contrariá-lo. Número 11, Manuel. 29, está certo. Que convicção, a mesma de há pouco do já foste. Exatamente. A 10ª pergunta. Quantas vezes Rui Patrício defendeu a baliza portuguesa pela Seleção Nacional? 22, 25, 29. A resposta certa é 29. Muito bem. 10ª pergunta. Vamos confirmar as respostas dadas pelos nossos concorrentes. E daqui a pouco vamos saber quais são os 3 que irão sair e deixar que 5 continuem a sonhar com a ida ao Brasil. Cá estão as respostas certas, dadas por 6. 2 concorrentes ficaram com 2 respostas erradas, o Eduardo com o número 8 e o Ricardo com o número 3. Vamos saber dentro de alguns instantes como é que respondeu Portugal. São 18 os distritos em competição. Será que foi o seu distrito com o maior número de respostas certas? E com toda a convicção,
O distrito com o maior número de respostas positivas foi o distrito da Guarda. 56%, Porto Alegre 52%, 51% Bragança, Setúbal 40%, Lisboa 39%. Andou toda a gente no distrito da Guarda a estudar o perfil do Rui Patrício, não foi, Manuel? Ou quase assim. Agora vamos ter que eliminar 3 dos 8 que ainda permanecem connosco no Quem Quer Ser Convocado. Foram aqueles ou que deram mais respostas erradas ou que foram mais lentos, tendo as respostas certas sido equiparadas. Vamos olhar para a tabela classificativa e chamar os 3 últimos classificados. Orlando, Manuel e Eduardo são os 3 a sair nesta altura. Por favor, podem aproximar-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora é que já pode dizer que já foi, não é? Vêm as vossas camisolas da seleção. Sofre intensamente com a seleção nacional. Assiste aos jogos e vê com os amigos. Grita, vibra. Vejo os jogos que posso, sempre. Grito, vibro. E junta-se para ir ao estádio ou vê em casa? Ao estádio, infelizmente, não consigo ir com tanta regularidade, mas em casa... Mas era algo que gostava de fazer? Sim. E é uma pena não poder ir ao Brasil, não é? Infelizmente. Faz parte do jogo. Claro. Faz parte do jogo. Uma salva de palmas. E uma sorte, muita, não é? Que é bem precisa. No seu caso, a seleção é o clube também? Sempre... Não só, mas também, sim. Não só porque? Também sou sportinguista, não é? Então tem essa dor, não é? É dor partilhada, não é? De sofrer pela seleção e de sofrer pelo Sporting. Não dá para equiparar a paixão por um e a paixão por outro? Não. São as duas muito grandes. Muito grandes. A seleção portuguesa vai ganhar o Mundial? Sorria e diga que sim. A resposta é complicada. Nós temos essa esperança, não é? Temos essa fé. Meu caro, para fecharmos esta pequenina conversa com este grupo de 3 eliminados, o que é que lhe correu mal? As respostas que errou. As respostas que errou, isso nós todos sabemos. Mas porque se precipitou ou porque não sabia mesmo? Não, o último dos Camarões não me lembrava do jogo. Primeiro, estava ali indecisa com o Cristiano Ronaldo e o Rui Costa. Achei que o Cristiano não tinha marcado o primeiro gol, ainda era muito novo, mas pronto, errei. Foi as duas que errei. Que acabou por... É jogo. Muito obrigado. Quero que é a vossa vez de os aplaudir, por favor. Que eles também fizeram parte da vossa equipa de 11. Muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Pois é. Um de vocês vai ao Brasil. Pode ir o Paulo, com o número 6. Pode ir o Rui Leitão, com o número 7. Pode ir o Ricardo, com o número 3. O Rogério, com o número 4. Ou o Rui, com o número 5. Já estiveram no Brasil? Algum de vocês já esteve no Brasil? Nenhum de vocês esteve no Brasil. Qual foi a maior loucura que cometeram pela seleção? Paulo? Acordar às tantas da manhã para ver a seleção. Rui Leitão, maior loucura pela seleção? Por acaso também já me aconteceu, mas cheguei a ir ao Porto de propósito para ver um jogo. Deslocou-se, portanto, de Lisboa até ao Porto? Sim. Para ver a seleção. Ricardo? Loucura não direi, mas eu fui voluntário durante o Euro 2004 e tive que assistir ali em louco a... Não me diga, afinal? E depois eu trabalhei no departamento antidoping, tive que notificar um jogador grego depois da vitória, tive que esperar pela festa, pela entrega do troféu, tudo. Não é? Aturar a festa, não é? Aturar a festa. Rogério? Talvez faltar uma aula para ver os jogos no Mundial da Coreia. E está a revelá-lo pela primeira vez em público, não é? Exatamente. Depois vai ter que ouvir alguém. E no seu caso, Rui? Sim, o mesmo com o Rogério, na altura do Mundial 2002. Sim, também fez... Sim, também faltei. Mas... Uma gazeta ou outra, não é? Mas foi por uma boa causa. Sim. E em 2002? Ele em 2002 nem por isso, não é? Porque não correu assim tão bem. Mas é sempre pela nossa seleção, não é? Sim. Com certeza. Vamos ganhar agora os Estados Unidos. Claro que sim. Vamos com certeza ganhar. Meus caros, vamos entrar na terceira fase, melhor dizendo. Vamos então jogar com 5 finalistas e 3 serão eliminados após mais 5 perguntas. Todos sabemos que os jogadores convocados para a seleção são verdadeiros artistas em campo, mas será que também são talentosos a cantar?
Pois vamos à 11ª pergunta. Que elemento da seleção nacional escreveu a letra do hino gravado pela seleção de sub-20 em 1991? Foi o roupeiro? Foi o cozinheiro? Ou foi o massagista? Qual dos três? Silêncio. Roupeiro, cozinheiro ou massagista? Quem terá sido o autor deste hino gravado pela seleção antes do Mundial de 91, que também ganhámos, por sinal? Já fizemos muitas perguntas sobre este Mundial. Faltava esta. Fazem alguma ideia? Tiro de sorte, não é? Única e exclusivamente um tiro de sorte agora. Público! O que era o senhor? Massagista? Era cozinheiro? Era roupeiro? Massageiro. Massageiro é muito bom. Também começa por M, mas era massagista. O massagista José Catoja. Foi ele o autor deste hino. Será que alguém dos 5 respondeu massagista para a 11ª pergunta? Vamos ver o que fizeram os 5 finalistas. Apenas o Rogério deu a resposta certa. Parabéns! O Rogério também já confessou, olhou para lá e foi aquilo que lhe pareceu melhor. Sim. Talvez por ser mais próximo dos jogadores, entre ele e o roupeiro, talvez por ser mais próximo dos jogadores, não sei. E conseguiu dar a resposta certa e assim destacar-se dos restantes finalistas do Quem Quer Ser Convocado. Pode continuar a jogar, deve continuar a jogar em todo o país para poder ganhar esta bola autografada ou um lugar no Estádio da Luz, no Estádio do Dragão ou no Estádio José Alvalade. Vamos saber como respondeu o país a esta pergunta. Nota negativa, muito menos de 50%, 70% de respostas erradas, 30%. Porto Alegre foi, ainda assim, o distrito que se destacou com 40%, Évora 37%, Bragança 36%, Setúbal 35% e Lisboa 34%. É reconhecido como um profundo conhecedor da história do nosso futebol e provou-o aqui de forma inequívoca no nosso estádio, na quinta-feira passada. Jornalista da RTP, Rui Tovar. Muito obrigado, Rui, muito obrigado. São estes os 5 finalistas que estão a concorrer contigo, Rui. Está prometido que trate por tu. E a concorrer com o filho. Que resposta foi aquela do Rui Miguel? Mas um bocadinho fazia o pleno, não é? 9 estádios. É verdade. Não deu direito a puxão de orelhas? Mas como errei 2, eu ainda fiz pior, portanto, ele ganhou. Ele ganhou. A 12ª pergunta vai ser colocada pelo Rui Tovar. A vossa atenção, por favor. Atenção também, Portugal. Rui, pergunta. Que equipa derrotou Portugal na final do Mundial de Praia de 2005 em Copacabana? A hipótese 1, França. Hipótese 2, Uruguai. Hipótese 3, Brasil. A pergunta foi colocada, os finalistas responderam, Portugal também, e parece propositada. Depois do Rui ter dito aqui que do futebol de praia não tinha assim grande simpatia, com o futebol não tinha grande simpatia com o futebol de praia, porque o passe não se podia fazer. Não, eu aprecio o espetáculo que o futebol de praia proporciona, mas há uma grande diferença entre o futebol de praia e o futebol que nós sabemos, aquele futebol que se pratica nos estádios, e é uma variante, enfim, apenas lúdica, diria, e pouco mais. Mas proporciona, como digo, momentos espetaculares, não é? Gestos técnicos únicos, que até noutras circunstâncias seria difícil, muito difícil de vermos idênticos, pelo menos, gestos técnicos idênticos, e com tanto número, não é? Porque ocorrem muitos ao longo de um jogo. França, Uruguai ou Brasil, Rui Tovar? Já posso responder? Faz favor. A resposta é? Hipótese 1, França. Esta é que era a resposta certa. Era mesmo.
Vamos olhar para eles para ver se lhes agrada. Um tema difícil, eu sei. Para mim é. Era. Futebol de praia. A resposta certa era França. E quem respondeu França? Vamos já ver. Todos menos o Rui Leitão. O Paulo, o Ricardo, o Rogério e o Rui responderam França. O Rui Leitão deu outra resposta. Aplausos para os nossos 5 finalistas. Agora, o que fez o país, o que respondeu Portugal. Desconfio que Brasil terá sido a resposta mais escolhida. Mas ainda assim podemos perceber que houve distritos a destacarem-se. O de Viseu e o de Évora com 25%, mas 82% foram respostas erradas. 23% para Madeira e Santarém, 20% para Coimbra. Rui, daqui a pouco já nos encontraremos para conversarmos no fim e para darmos os parabéns ao grande vencedor que vai até ao Brasil. Até já, Rui. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, senhoras e senhores, recordamos uma das maiores lendas do futebol português. O nosso pequeno Asterix. Décima terceira pergunta. As senhoras notaram com certeza o corte dos calções dos jogadores na altura, mas não é sobre o corte dos calções a próxima pergunta. Caríssimos 5 finalistas, esta é a pergunta. Com que número jogava Fernando Chalana na seleção nacional durante a fase final do Europeu de 1984? Com o 4, com o 7 ou com o 10? 4, 7 ou 10. Resposta dada no estúdio, resposta dada no estádio, que é a sua casa. Vamos até à arquibancada à procura da resposta certa para esta pergunta. Amigos que aqui se encontram a vibrar tanto como os nossos concorrentes, digam-me, qual é a resposta certa? 4, 7 ou 10? 4, 7 ou 10. Eu diria que bastava estar atento às imagens para ver qual a resposta certa. E a resposta certa, estou só a confirmar porque vi a camisola, era o número 4. Chalana neste europeu jogou com o número 4. E temos aqui 5 ansiosos participantes à espera de confirmar ou desmentir as respostas que deram para esta questão importante. Estamos a chegar à fase final, onde vamos apenas ter 2 finalistas. Vamos saber quais foram as respostas que deram. Rui não está a correr bem nesta fase, nesta terceira fase. Todos responderam corretamente, menos o Rui Leitão. Uma salva de palmas. Esta foi a 13ª pergunta para aqui para o estúdio e também para o país, que respondeu assim. Muitos distritos abaixo dos 50%, todos os distritos abaixo dos 50%. Santarém com 36, Guarda 34, Viana do Castelo 31, Castelo Branco 30, Évora 29. 74% de respostas erradas. Respostas corretas apenas tivemos 26%. Depois de na quinta-feira termos tido aqui o Rui Tovar pai, com uma prestação brilhante, ontem veio o filho, o Rui Miguel Tovar, jornalista do jornal, e confirmar o ditado popular: filho de peixe sabe jogar. Rui Miguel Tovar.
Adequou-se na perfeição, se estou a querer. Adequou-se na perfeição. Ninguém levou a mal. Ninguém levou a mal. Nem minha mãe, nem o meu pai. Está tudo Comentava-se hoje aqui em bastidores que terias dormido à porta de casa. Quase. Foi quase o castigo imposto pelo pai, não é? Foi quase. Mas a minha mãe, que hoje faz anos, resolveu a situação e então... Muitos parabéns. Muitos parabéns para a mãe, Obrigado. Que também terá de ter uma santa paciência, não é? Para tanta paixão sobre o futebol. Há muitos que estão inquietos os nossos finalistas. Vamos então para a 14ª pergunta. Rui, é tua responsabilidade. 14ª pergunta. E o Oscar vai para... Quase isso. Pergunta. Portugal perdeu a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta de 96 para que seleção? Hipótese 1, Brasil. Hipótese 2, Estados Unidos da América. Hipótese 3, Nigéria. Jogos Olímpicos de Atlanta de 1996. Eu não vou acrescentar mais nada, apenas confirmando um dado que estava aqui na questão. Numa seleção onde houve, no início, algum desprimor em torno dela e à medida que foi ultrapassando fase a fase, foi cativando inclusivamente o interesse dos jornalistas, porque nem a seleção de futebol, imagine-se, olímpica, tinha tanto acompanhamento dos jornalistas portugueses quanto aquele que aquela equipa merecia. Sim, não era muito frequente. Nós tivemos os Jogos Olímpicos em 28, em Amsterdão. Chegámos aos quartos de final, tudo bem. Desta vez conseguimos chegar às meias finais. Uma grande seleção, o treinador era o Nel Vingada, depois havia jogadores muito bons, como o Dani, que era fortíssimo, não é? Muito bom tecnicamente. Paulo Alves jogou. Nuno Gomes jogou. Nuno Espírito Santo na baliza. Ganhámos 2-0 à Tunísia na estreia com 2 golos do Afonso Martins, não esquecer isso. E derrubámos a França nos quartos de final, 2-1 com gol de ouro. França essa que, em 2005, ganhou o Mundial de Praia a Portugal em Copacabana. E atenção, porque nós ainda não dissemos qual foi a resposta. Pois não, ainda não dissemos qual. Portugal perdeu a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 para que seleção? Número 3, Ricardo. O que é que disse? Eu respondi Nigéria, mas acho que a Nigéria ganhou a medalha de ouro, portanto acho que meti água. Rogério, número 4. Também optou por Nigéria. Rui, número 5. Brasil. Perdemos 5-0. Perdemos 5-0. Tantos! Paulo. Perdemos 5-0, Ronaldo Fenómeno. Pois é. E, salvo erro, Bebeto também jogava nessa seleção brasileira. Acho que... É verdade. E marcou 3. Marcou... Rui, o que é que respondeu? Eu respondi Nigéria, mas é Brasil. Perdemos, acho que, na meia-final contra a Nigéria. E foi Bebeto que marcou? Se foi Bebeto que marcou, a resposta certa era Brasil. Brasil. Era mesmo o Brasil. E a Nigéria, efetivamente, ganhou a medalha olímpica. Os nossos concorrentes já aqui nos adiantaram a resposta, mas nós vamos confirmar. Já sabem que é este o procedimento. É assim que fazemos. 3 respostas erradas, 2 certas. Paulo e Rui com respostas certas, 5 e 6. 3, Ricardo, 4, Rogério e o Rui com respostas erradas, 3, 4 e 7. E ficámos, pois, com quase a seleção feita para jogar a grande final. Mas o país, entretanto, também respondeu a esta pergunta. Vamos ver. Vamos aguardar pelas respostas dadas pelo país. A pergunta é traiçoeira. A pergunta é traiçoeira porque com estas hipóteses e até porque aquela seleção não teve o acompanhamento que era aguardado, não só por aqueles jogadores, e isso terá ajudado a que eles também puxassem pelos seus brios e correspondessem um pouco mais, os tais 110% que são necessários muitas vezes para ganhar um jogo, não é? Mas foi um verão especial porque foi o verão do europeu, da seleção A, e também aí as atenções estavam concentradas para esse europeu e depois fomos eliminados pela República Checa e esquecemos ligeiramente dos Olímpicos, mas eles trataram de nos meter na ordem e de... nos pôr no lugar, não é? Pôr no lugar, exatamente. Pôr no lugar. Foi então esta seleção que conseguiu dar a Portugal o destaque nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Uma seleção que também, porque estive presente e acompanhei na altura como jornalista, que inclusivamente teve de encontrar o sucesso inesperado, teve de encontrar um hotel que por acaso tinha ótimas
condições, um hotel de autoestrada para conseguir estar próximo, o mais próximo possível do local onde iria fazer o jogo seguinte. Foi também fantástico para os jornalistas que acompanhavam aquela seleção de futebol, porque estávamos todos no mesmo hotel e ali estávamos próximo da fonte e conseguíamos as notícias que bem entendíamos. Agora sim, Portugal respondeu. Vamos ver o que fez. Portugal a responder, distrito a distrito. Quais foram os distritos que responderam melhor? Isso já saberemos. Foi Viana do Castelo, o distrito que respondeu corretamente e com maior percentagem de respostas certas, 60%, 56% Aveiro, 55% Setúbal, Guarda 50% e Madeira 50%. Rui Miguel, muito obrigado. Vais voltar daqui a alguns instantes, vamos ter que fazer a 15ª pergunta. Até já. Rui Miguel Tavares, uma salva de palmas. E agora estamos entre ir para o Brasil ou ficar a ver a RTP e os jogos a transmitir no canal 1 da RTP. Já sabem os horários dos jogos? Sabem todos os horários dos jogos? Já marcaram nas vossas agendas os jogos da seleção? Também não é preciso, porque quando chegamos à data toda a gente fala nesse assunto, não é? Algum de vocês chegou a ter carreira de futebolista? Rogério, número 4. A nível distrital só. Ainda jogo. E ainda joga? Foi central? Só nos infantis. Só nos infantis? Não, nas escolas. E em que posição joga atualmente? Defesa esquerda. Ou meio campo. Ou meio campo, mas do lado esquerdo, não é? Meia esquerda. Não o põem a jogar a extremo direito para fazer diagonais? Já joguei nessa posição, mas agora não. Agora tem muita velocidade. Agora está tudo perdido, não é? Ou tudo ganho, quem sabe? Dos restantes, Rui, a sua prática de futebol é mais sofá, comando? Jogo futsal. Joga futsal? Guarda-redes. E joga em alguma equipa federada? Não, é só por brincadeira. Só por brincadeira. Joga quantas vezes por semana? Uma, às vezes duas. Às vezes futebol 7 também. E qual é a sua alcunha? Não tenho. Não tem? Não ouve de vez em quando, Rui, traz os braços! Não. Não, porque o meu amigo defende bem, não é? Modéstia à parte. Modéstia à parte, claro que sim. Ricardo, futebol para si? Eu fui árbitro. Ah, ótimo. E que tal essa experiência? Foi interessante, mas na altura eu não podia conciliar com o trabalho, também trabalhava ao fim de semana e os estudos. E pronto, mas valeu pela... Uma ótima experiência para depois observar os jogos de maneira diferente. Claro, exatamente. Ter uma noção de que muitas vezes o árbitro, mesmo que queira acertar, às vezes não vê, não é? Exato. Às vezes não vê mesmo. Rui Leitão, e no seu caso, jogou, joga? Só amigáveis. Só amigáveis. E correm bem ou acabam... Tem dias. Tem dias. Em que posição prefere jogar? Jogando futsal, à frente. À frente. Sim. Outros que defendam, não é? Exato. O meu amigo é um concretizador. Ponta quieta. Claro, ponta quieta. Para marcar golos. Paulo, falta a sua experiência como futebolista. Eu sou árbitro de futebol. É mesmo árbitro de futebol 11? Sim. E está em que nível? Estás... Sou no nível distrital, em Santarém. Sim. Deixo aqui uma saudação, sim. À Associação de Futebol de Santarém, se estiverem a ver. Ainda bem que não fizemos nenhuma pergunta sobre as leis do jogo. Pelo menos até agora. Porque senão, se o Paulo responde mal, não é se o Paulo tem vantagem, é se o Paulo responde mal. Eu acho que já fiz mal. Boa sorte a todos. Vamos para a 15ª pergunta. Definitiva. Para além de Figo e Peixe, que outro jogador se estreou pela Seleção Nacional no jogo com o Luxemburgo em 1991? João Vieira Pinto, Fernando Couto ou Abel Xavier? ...20 segundos jogados em casa, jogados no estádio, jogados pelo público. Ainda não vos perguntei se trouxeram companhia. Paulo, trouxe acompanhantes consigo? Eles que acenem. Quem são os seus amigos? E diga os nomes, rapidamente. O seu pai, a sua irmã... Os 2 irmãos. E os 2 irmãos. Muito obrigado pela vossa visita. Muito obrigado. Rui Leitão, trouxe companhia? Mãe e irmã. Mãe e irmã. Mãe e irmã estão aqui. Ricardo,
Essa é a minha mãe e os meus 2 irmãos. Mãe e os 2 irmãos. E também a responderem certo, que eu percebi. Rogério. Trouxe 2 amigos, o Zé e a Nádia. Zé e Nádia. Olá, Zé e Nádia. Muito obrigado pela vossa presença. Rui. Trouxe só o meu cunhado, Cláudio. O cunhado Cláudio. Tudo a correr bem. Vamos então saber qual é a resposta certa. A pergunta: para além de Figo e Peixe, que outro jogador se estreou pela Seleção Nacional no jogo com o Luxemburgo em 1991? A resposta certa pedida: João Vieira Pinto. A resposta dada pelos nossos 5 finalistas foi... O Ricardo e o Rui Leitão não deram respostas certas. Aplauso para o Paulo, para o Rogério e para o Rui. Parabéns. Falta olhar para o nosso país nesta 15ª pergunta. Há uma bola, ia jogar com ela, mas não me atrevo. Está assinada por todos os jogadores da seleção, também por Paulo Bento. Temos inclusivamente um lugar no estádio do Sporting Clube Portugal, do Futebol Clube do Porto ou do Sport Lisboa e Benfica à sua disposição. Caso esteja a jogar, pode perfeitamente arrecadar um lugar cativo durante toda a época. E Portugal? Como é que Portugal respondeu à 15ª pergunta? Vários distritos com mais de 50%. Foi Viana do Castelo a destacar-se com 60%. Aveiro 56%, Setúbal 55%, Guarda 50% e Madeira com igual número. Apesar desta mancha vermelha, houve mais respostas corretas do que respostas erradas. 52% de respostas corretas para 48% de respostas erradas. E agora chegou o momento de nos despedirmos de 3 de 5 e ficarmos com os 2 finalistas. 2 que continuam com a aspiração de ir ao Brasil ver a seleção portuguesa. E os 3 últimos classificados foram... Rui Leitão, Ricardo e Paulo. Na final, Rui e Rogério. Parabéns! Podem aproximar-se, por favor. Parabéns, muito obrigado. Muitos parabéns, muito obrigado. Muito obrigado. Boa experiência. Foi muito boa. Boa experiência, uma boa forma de conseguir estar a ver um programa de televisão e a interagir com frutos. Não é? Sem dúvida, isto acho que é inédito, pelo menos aqui em Portugal. Nunca tinha sucedido desta maneira. Responder de forma interativa, ao mesmo tempo que no estúdio, e foi muito interessante, porque mesmo sem ver jogo, tenho sempre... vontade, não é? Quem está ligado, pelo menos, ao desporto. Rui, não foi agora uma última boa fase, pois não? Não correu bem. Talvez um bocado de falta de calma, agora no final. Também é preciso. Para provar que em casa é mais fácil. É muito mais. E, meu amigo, o que é que faltou? Um apito para o ajudar? Foi inclusivamente o homem do apito que me enganou a carregar no botão. Eu sabia que era o senhor do apito, tinha apitado o jogo. O senhor Batá, sim. Mas... é o que os nervos carreguei. Carregou no local incerto. Muitas vezes, vocês também sopram o apito inadvertidamente, não é? Eu levo na mão, que é para evitar. Que é mais fácil, não é? Para não... Tenho tempo para pensar. Antes de fazer algum disparate. Muito obrigado por terem vindo. Até à próxima. Bom Mundial para vós também. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. Parabéns também aos 2 finalistas. Rui e Rogério, uma salva de palmas forte para eles. Um de vocês vai sagrar-se campeão e vai receber uma viagem ao Brasil com tudo pago para assistir aos Jogos da Seleção na fase de grupos do Mundial. Mas atenção, como em muitos jogos de futebol, nas grandes competições, esta partida vai terminar com uma série de 5 grandes penalidades. Atenção, os pontos que acumularam até agora, até este momento, deixam de contar e a vossa pontuação volta a 0. Eu vou colocar 5 perguntas, ganha quem der o maior número de respostas corretas, o maior número de respostas certas. Agora, todos os participantes, quer aqui no estúdio, quer aí em casa, têm apenas, isto é importante,
têm apenas 10 segundos para responder. Se não escolherem uma opção dentro do tempo limite, a vossa resposta é considerada errada. Se houver empate, o vencedor é aquele que tiver demorado menos tempo a responder corretamente às questões. Claro que se depois da terceira ou quarta pergunta um de vocês já se tiver destacado de tal forma que já não seja possível ao outro alcançá-lo, o jogo termina e o vencedor é imediatamente anunciado. Funciona exatamente como num jogo de futebol. Rui, nervoso? Um pouco. Um pouco. Porque está com a possibilidade de ir ao Brasil, porque começou por jogar este passatempo para passar o tempo? Sim, tinha algumas expectativas de vir aqui, mas só por brincadeira, no princípio. Só apenas por brincadeira. O Rui foi apurado em que dia? Quarta-feira. Na quarta-feira. Já tinha tentado nos dias anteriores? Sim. E não tinha conseguido. E foi assim que ficou, não é? E não fui eu. E tinha respondido tudo certo? Na quarta-feira, sim. Na quarta-feira, sim. Na terça falhei uma. Na terça e na segunda... Na segunda não... É melhor nem falarmos sobre isso. Boa sorte, Rui. Obrigado. Rogério, no seu caso... Participei na terça. Sim. E acertei todas as perguntas. Todas as perguntas. Depois continuou a jogar? Não. Não. Já não valia a pena? Sim, mas voltei a ver os programas para ver quais eram as perguntas que saíam e para também testar novamente os meus conhecimentos. E conseguiu dar um bom número de respostas certas? Sim, sempre. Ou falhava uma ou duas. Nada mal, nada mal. Rui e Rogério, vamos manter aqui algum silêncio. Atenção que estamos a oferecer uma viagem ao Brasil. Vão poder ver os jogos da seleção. É um prémio valioso. Com certeza que o que gostávamos mesmo era que, pelo mérito de ambos, conseguissem ganhar este concurso. Peço o vosso silêncio, por favor, até ultrapassarmos os 10 segundos. Depois, sim, podem dar a vossa opinião, podem, inclusivamente, dar a resposta. Mas durante o tempo da resposta, peço-vos silêncio. Vamos jogar. Vamos à pergunta. Qual foi a melhor classificação de sempre da Seleção Nacional num Mundial de Futebol? Quarto lugar, terceiro lugar ou segundo lugar? Penalti marcado por ambos. As respostas que os dois deram, eu espero que tenha sido terceiro lugar. Esta era a resposta certa. Rui e Rogério responderam assim. O Rui e o Rogério responderam terceiro lugar, eu disse terceiro lugar como resposta certa. E o Rui e o Rogério, o que responderam? Vamos aguardar. Está toda a gente nervosa, não sei se já perceberam. Está toda a gente inquieta. Eu tinha, de facto, dito terceiro lugar. Era o que aguardávamos que tivessem respondido, porque era essa a resposta certa. O país terá respondido em 10 segundos terceiro lugar. Vamos ver. O país inteiro respondeu terceiro lugar, não sei se esmagadoramente, mas pelo menos o distrito de Évora foi aquele que se destacou. 74%, 72% para Lisboa, 71% Castelo Branco, Setúbal, Vila Real. Segundo penalti, vai ser marcado o segundo penalti após vermos como está então a classificação. Uma resposta certa, penalti bem convertido pelo Rui e pelo Rogério. Temos, pois, duas bolinhas verdes, tal e qual como num jogo de futebol. Segunda pergunta, segundo penalti. A que seleção Luís Figo, João Vieira Pinto e Nuno Gomes marcaram golos num memorável jogo ganho por Portugal? Inglaterra, Alemanha ou Roménia? Silêncio perturbador, vos digo. Resposta certa, digam. Inglaterra, a resposta certa para este segundo penalti. Tenho sorriso ou não, Rui e Rogério? Tenho sorriso? Temos direito a sorriso? Sim, sim. Rui, temos direito a sorriso? Resposta dos finalistas que querem ir ao Brasil, querem ser o número 24 da nossa seleção. As respostas estão certas!
2 penaltis marcados, 2 penaltis convertidos. O guarda-redes para um lado, a bola para o outro, quer num caso, quer no outro. Portugal também está a responder e em menos tempo, em 10 segundos. Temos então os 18 distritos à espera deste destino. O distrito com maior número de respostas certas foi o distrito de Viseu. Parabéns, Viseu. 81% das respostas dadas em Viseu foram respostas certas. Évora 76, Lisboa 75, Coimbra 74 e Braga 65%. Vamos para o terceiro penalti. Não há tempo para grandes demoras. Vamos olhar apenas para o gráfico que nos indica que os 2 penaltis foram convertidos pelos 2 jogadores e passamos de imediato para a terceira pergunta. Atenção! Terceiro penalti. Que símbolo oficial está impresso no interior da gola do equipamento da seleção A para o Mundial do Brasil? A bandeira de Portugal, o símbolo da Federação ou o símbolo da FIFA? Já foi feita a pergunta, já foram dadas as respostas. Temos tempo e vamos saber qual a resposta certa. Que é? Podem dizer? A bandeira de Portugal, o símbolo da FPF ou o símbolo da FIFA? A resposta certa é a bandeira de Portugal. Fizeram a paradinha. Terão marcado golo. Rui e Rogério responderam assim. Dois na mesma. Não converteram esta grande penalidade. O guarda-redes topou o lado para onde vocês chutaram este terceiro penalti. 2 penaltis convertidos, um falhado para ambos, para o Rui e para o Rogério. Vamos dar uma olhadela para o mapa de Portugal para também concluirmos o que sucedeu com os 18 distritos. Não houve muita gente a dar respostas certas. Porto Alegre, ainda assim, destacou-se. 41%. Parabéns, Porto Alegre. Quarta grande penalidade. Meus amigos, vamos passar a uma fase decisiva. Precisamos que vocês deem uma resposta certa a esta pergunta. Com que país disputou Portugal a final do Campeonato Europeu de Júniores em 1961? Itália, Inglaterra ou Polónia? Itália, Inglaterra ou Polónia? Nenhum de nós era nascido. Nenhum de nós. Estou à vontade agora para dizê-lo. A final foi jogada no Estádio da Luz, em Portugal, a 8 de abril de 1961. E a final foi jogada com a Polónia. E vocês, o que terão respondido, Rui e Rogério? Ambos tentaram, através da marcação da grande penalidade, mais um golo. E agora foi a trave e o poste que não deixaram que Rui e o Rogério marcassem golo. Vamos para a quinta grande penalidade. E atenção, porque na quinta grande penalidade o que pode suceder é o seguinte. Basta que um responda certo e o outro errado e estamos logo com o vencedor encontrado. Se ambos responderem corretamente, temos uma igualdade e vamos ter de ir à procura daquele que respondeu mais rapidamente. O mesmo sucede se ambos derem uma resposta errada. O país, nesta quarta grande penalidade, respondeu assim. Não há meio de termos muitas respostas certas, apenas o Distrito da Guarda conseguiu destacar-se com 32%. Desportivismo, fair play, antes da marcação da última grande penalidade.
Não tenho a certeza se foi visto em casa este aperto de mão. É um ótimo exemplo para darem. Se não se importam, podem mais uma vez cumprimentar-se antes de marcar esta grande penalidade. Obrigado, Rui Rogério, pelo exemplo. Quinto penalti. Pergunta: em que país se disputou o Campeonato Europeu de Futebol de Sub-17 que Portugal venceu em 2003? Espanha, Itália ou Portugal? Esta é a última grande penalidade. Rui, número 3. O que é que respondeu? Resposta 3, Portugal. Rogério. Também, resposta 3, Portugal. A resposta certa é... Tem dúvidas? Portugal. Está certo. Rui e Rogério, ambos deram a resposta certa. Vamos confirmar. Um dos dois vai ao Brasil. Um dos dois deu as respostas mais rápidas, face ao outro. Vamos, entretanto, dar um salto até todos os distritos do nosso país. Temos que olhar para o mapa de Portugal e perceber qual é, então, o distrito que se destacou. E o distrito de Viseu ultrapassou a média, os 50%. Deu exatamente 50% de respostas certas. Respostas erradas, 63% no cômputo geral, 37% de respostas corretas. Vamos então olhar para... Boa sorte a ambos. Vamos então olhar para o nosso gráfico que nos indica, primeiro, as grandes penalidades que foram conseguidas, 3 para cada um, e não houve nenhuma resposta dissonante. Quando responderam corretamente, fizeram-no ambos. Quando responderam erradamente, também foi com a mesma grande penalidade. Quem respondeu mais rapidamente foi... Vamos ver se eu consigo chegar ao relógio. O Rogério com 9,98 foi o que respondeu mais rapidamente. Parabéns, Rogério! Podem antes chegar aqui, Rui e Rogério. Parabéns! Muitos parabéns, Rogério. Muitos parabéns. Parabéns também. In extremis. Muito obrigado. Muitos parabéns. Aqui está o prémio merecido. Camisola da seleção para ambos. Uma palavra ao vencido. Um instante, por favor, uma palavra ao vencido. Tive muito prazer de estar aqui, competir com grandes rivais na altura. E no fim ganho o melhor. E já valeu pela experiência aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Rui, por favor. Rogério. Nestas circunstâncias, dedica-se a alguém a vitória? Dedico a eles que vieram cá apoiar, dedico aos meus pais, aos meus amigos e aos meus colegas do Carquês. Era a equipa que eu representei no último ano. Muito bem. Parabéns, parabéns. Vai ao Brasil! É o 24º jogador, o Rogério. Vai ter a oportunidade de acompanhar a seleção portuguesa. Muitos parabéns, muito obrigado também a todos por terem estado aqui connosco nesta edição de Quem Quer Ser Convocado. Agora falta conhecer quem ganhou também o direito a sentar-se num estádio de futebol, num estádio à escolha, ou o Estádio da Luz, ou o Estádio José Alvalade, ou o Estádio do Dragão, para ganhar um assento nesse estádio durante uma época inteira. Vai, para além de ganhar um lugar no estádio, vai também ganhar esta bola. Esta que chegará até mim. Cá está, então. A bola que é sua, que está garantido, que vai então para a sua casa e também pode ter a certeza absoluta que o próximo ano vai ser junto dos que mais gosta, junto dos craques da sua equipa. Agora aproveita o Mundial, vibra com todos aqueles que vão torcer por Portugal, faça como todos nós. João Pinto de Setúbal, parabéns, acaba de ganhar esta bola e um lugar num dos 3 grandes. Muito obrigado por ter estado desse lado, apoie a seleção e acredite
que tudo é possível. Vemo-nos em breve aqui na RTP. Boa noite, muito obrigado. Parabéns. Este programa é patrocinado por Mel, patrocinador oficial da Seleção Nacional. Sagres, somos futebol. E Banco Espírito Santo,